Vamos começar o Saudações de uma forma diferente. Vamos. O que vai sair daqui? Depende. Quem que vai abrir essa caixa? O Carille. O Carille? É. Então eu sei que o... Você não tá conseguindo abrir ainda? É, tá de... Então eu sei que o Bozelli não vai sair dessa caixa. Roda a vinheta. Saudações corintianas, Farol. Tudo bom? E aí, tudo bem? Tudo em ordem. Que bom, fico feliz por você estar bem também. Eu estou bem. Sabe quem não está bem? Quem não tá bem? Ou quem não deve estar bem, né? Se eu fosse, eu não estaria. Provavelmente não está. Mauro Bozelli. Grande Mauro Bozelli. Porque Mauro Bozelli, do alto de seus 34 anos de idade, do alto de seu bicampeonato de Libertadores, de seu título de Copa Sul-Americana, que Bozelli já ganhou também. Você sabia que ele tinha título desse? Já ganhou até uma Copa da Inglaterra. Olha aí. Eu não sabia disso. Aí você pensa, por que o Bozelli não está feliz? Essa é uma pergunta que deveríamos fazer para Carille, né? Não, essa eu faria pro Bozelli. Por que ele Não. não tá feliz? Porque ele não tá sendo escalado pelo Carille. E aí a gente pergunta pro Carille. Esse é o ponto a ser citado. Por que diabos Mauro Bozelli não está sendo escalado não joga? por Fábio Carille? Por que Wagner Love e não Bozelli? Por que Gustavo e não Bozelli? É isso. E aí a gente vai destrinchar uma frase do Carille que se você não ouviu, você vai ouvir agora. Se você ouviu, você vai ouvir de novo. Agora com as vozes maravilhosas E másculas? desses dois aqui. Tá falando que o Carille não é másculo, é isso? Não, jamais. Bom, tudo bem. E foda-se também, certo? Tá tudo certo. Vamos lá, Corinthians ganhou do Bahia, tudo certo, tudo bonito? Não, a torcida ficou meio puta nas redes sociais reclamando do porquê de Bozelli não ter sido escalado, porque aí ele jogou com o Wagner Love, começou com o Wagner Love, só isso já deixou a galera meio puta. Já veio. E aí no segundo tempo, quando ele decide substituir, quando ele decide colocar um outro centroavante em campo, quem que ele coloca? O Gustavo. É, mas na verdade a escalação já veio estranha, né? Ele com o Ramiro e tal, mas... Ele promoveu umas mudanças ali que eu não entendo porque, por exemplo... É que a gente vai entrar em um outro assunto aqui, mas só pra fazer, para já que... Tá dando um contexto. É, só pra dar um contexto. Matheus Jesus tá pedindo passagem nesse time, o Júnior Urso não vem fazendo boas partidas, e aí quando o Júnior Urso sai do time, Matheus Jesus vai entrar? Não. Ramiro. Enfim, Beleza. eu ainda acho que o Ramiro tem muito potencial pra jogar no Corinthians e não está jogando bem. Não sei porquê, mas o Grêmio jogava bem pra caralho com o Renato Gaúcho. Por que não vai jogar aqui? Então, Mas é um assunto para outro Enfim, vídeo, né? é outro vídeo. Assunto para outro se vídeo. você quiser que a gente fale sobre destrinche essa situação do Ramiro, Deixa nos comentários. Se não quiser, a gente pode destrinchar mesmo assim, porque aqui pode não ser Tá tão tudo certo. democrático assim. Mas tudo bem. A gente vai tentar colocar então o Carille falando e não a gente, porque você deve querer mais ouvir a voz do Carille do que a nossa, Com certo? certeza. Ou não sei. Enfim. Desde a sua primeira passagem já conhece algumas coisas da maneira com que você trabalha, que é não desistir de jogador e tá sempre com o grupo completo utilizando jogadores. Mas por que o Bozelli com você perdeu espaço na temporada, sendo que no período pós-Copa América ele fez atuações boas e marcando gols? Por favor. Porque o jogo está me mostrando que o Gustavo é melhor na questão da bola aérea defensiva. Quando o Bahia hoje, falando do jogo de hoje, o Bahia colocou Fernando e Gilberto, dois excelentes cabeceadores. O Fernandão trabalhou comigo lá na Arábia, conheço bem o potencial com os dois zagueiros. E o Gustavo tem uma bola melhor, briga mais por essa bola. Na questão também de brigar lá na frente, do Cássio quebrar nele e a gente conseguir ficar com a bola lá na frente. É uma característica diferente. E por isso que eu estou usando o Gustavo, porque eu tô, para mim, e junto com o meu auxiliar ali, a característica do Gustavo nos serve melhor nesse momento para essas partidas que ele está entrando. Então, aí o que a gente fala antes de entrar no mérito do Bozelli? Isso me revolta, mano. Antes de entrar no mérito do Bozelli, tem dois pontos a se destacar nessa frase. O que ele quer dizer aí com esse monte de coisa? Quando ele fala da questão da bola aérea defensiva, ele tá escalando um centroavante preocupado com a questão defensiva. Ou A seja, primeira justificativa dele sobre a presença de Gustavo no time é uma justificativa defensiva. não, mas aí entramos também numa questão. Ou seja, a gente tá jogando Corinthians e Bahia em casa, por exemplo. O cara, ele prefere um jogador que dê uma condição mais defensiva pro time do que um centroavante que tá ali pra fazer gol. Isso não faz sentido nenhum. Centroavante tá pra fazer gol, cara. E o Corinthians contra o Bahia em casa está para fazer gol também. Ou seja, Certo? Muito bem observado. Um outro ponto nessa afirmação dele. Quando ele fala do Cássio quebrar a bola e o Gustavo ser esse cara pra recuperar lá na frente. pra segurar a bola, né? Isso. O famoso pivô. Isso. Então o que a gente tá falando aqui? A gente tá falando que o Cássio, o
o Carille tá legitimando um jogo em que o Cássio, a saída de bola do Corinthians, a saída de bola do Cássio é na base do bicão contra o Bahia, jogando em casa. Ou seja, tipo, olha, eu acho que só por isso é uma frase problemática. É difícil de entender. É difícil de entender, porque então o Corinthians abdica de colocar a bola no chão e de construir uma jogada lá de trás até a frente, jogando em casa contra o Bahia. Com todo respeito ao Bahia, que se bobear tem um dos seus melhores times da história nesse ano de 2019. Mas é que esse é um padrão que não é só contra o Bahia. A gente tá vendo isso repetir há muito tempo, há muitos jogos, mesmo naquele período de invencibilidade do Corinthians. Não é como se o time estivesse jogando bem, apesar de também perder pouco. Aí que a gente dá razão pro torcedor. Que ele chama, por exemplo, Carille, de retranqueiro. Aí ele faz esse tipo de mudança e não quer que o torcedor vá lá nas redes sociais do meu timão e fique reclamando, e fique xingando ele. E realmente, cara, a cada substituição que ele faz, me prova sempre que você é retranqueiro, meu amigo Fábio Carille. Olha aí. Hashtag muito puto, mano. Hashtag muito puto. Subiu o sangue, mano. Aproveita aí e segue as redes sociais do meu timão se você não segue, aproveitando essa deixa. Essa deixa aí. Agora falando especificamente sobre o Mauro Bozelli, que a gente até então nem entrou nesse mérito. Falando sobre o Bozelli, qual que é a verdade por trás da pouca utilização do Bozelli? E quando eu digo pouca utilização, a gente tá falando aqui com embasamento. Se você pegar uma matéria do meu timão aí que foi publicada esses dias, o Vitor aí na edição vai colocar pra vocês a matéria aqui na tela mesmo, ou no linkzinho, pra vocês verem como o Bozelli está sendo pouco utilizado no Corinthians. Nunca antes na carreira dele, ele foi tão pouco utilizado como está sendo agora no Corinthians. O Bozelli sempre foi destaque por onde passou. Mas sempre fez muitos gols, foi artilheiro. Essa era a expectativa dele quando ele foi contratado pelo Corinthians. É estranho, ele, na verdade, ó, quando ele chega no começo do ano com status de grande reforço, porque quando ele chegou, ele, pô, era o Bozelli, o cara fez história no Leão do México e tudo mais. E, pô, todo corintiano acha estranho. Caramba, por que o Bozelli não entra? Cara, ele fez 35 jogos com a camisa do Corinthians esse ano. 20 delas foram titulares, certo? Mas por que só apenas 20 não aos 35? Não, eu acho que nem só porque das 35. O Corinthians jogou quase 60 partidas no ano até agora, quando a gente tá gravando esse vídeo. Foram 58. Aí você pega... pouco mais que a metade, meu. Você pega 58 jogos, então... Peraí. Ele jogou 20 de titular? É tipo um terço das partidas, velho. Eu acho muito pouco. E aí a gente vai fazer uma comparação. Porque você pensa, não, beleza, o Corinthians tem outros centroavantes de renome. O Wagner Love, porra, ele é considerado ídolo por muita gente no Corinthians, pelo que ele fez lá em 2015. O próprio Gustavo ainda não brilhou tudo que pode brilhar pelo Corinthians, mas é um cara que foi artilheiro do país no ano passado, emprestado pelo Fortaleza, e teve um começo de ano arrasador aqui no Corinthians. Qual que é a verdade por trás da escalação do Wagner Love como titular hoje e do Gustavo entrando no segundo tempo nas partidas hoje? A verdade é a seguinte, o Wagner Love é um cara que cria oportunidades pra ele mesmo. Ele sempre foi marcado na carreira dele inteira por esse esforço, por essa força física dele. Ele é um cara avantajado. Ele já tá velho e mesmo assim tá correndo que nem um louco lá no ataque, da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, no meio, voltando, indo, pressionando o goleiro, pressionando a saída de bola do adversário. É um cara importante pro Corinthians. É um cara importante na medida em que o Corinthians cria muito pouco. O meio de campo do Corinthians, pra quem se acostumou com o Tite, por exemplo, de 2015, esse meio de campo é morto. E com o Bozelli a característica já é totalmente diferente do Wagner Love, né? O Bozelli também é um cara mais de área. Então, ou seja, ele precisa que o time mais trabalhe pra ele. Ele precisa de criação coletiva. E esse é o problema do Corinthians hoje, que é a criação. Na verdade, não hoje, que vem de tempos, né? O problema é a criação. Então, enquanto não tiverem jogadores capacitados que fazem essa criação pro Bozelli fazer ele jogar, fazer ele meter ele gol ali. Olha aí. Fica difícil. Sim. Mas aí eu te pergunto, você acha que o Corinthians não tem jogadores capacitados? Tem. Mas o problema tá no Carille, que não sabe extrair o máximo de cada jogador. Por exemplo, Sornosa, tá, jogou bem no último jogo. Ele era 10 do Fluminense. Era o Fluminense, beleza, mas será que o cara não tem capacidade de vir no Corinthians ser titular e meter muita assistência? O próprio Ramiro, eu jogava como titular com o Renato Gaúcho lá no Grêmio. Aí aqui no Corinthians não serve pra jogar na ponta, não serve pra jogar de volante, não serve pra jogar de meia, não serve pra nada. É complicado. A questão de criação do Corinthians, o meio de campo do Corinthians é um meio de campo muito chato, é um meio de campo que não é dinâmico. E pro Bozelli, isso é necessário, tanto pro meio de campo, pra equipe como um todo, criar chances para ele, quanto pra ele criar chance para um eventual elemento de surpresa que vem de trás, porque o Bozelli faz essa função de pivô muito bem. Com certeza. Só que ele vai fazer essa função de pivô hoje pra quem? A bola não chega pra ele fazer a função de pivô. Se a bola chega, não chega um companheiro de equipe pra ele devolver a bola, é muito difícil ser o Mauro Bozelli no Corinthians. Entendeu? Aí vai a questão. Quando que Mauro Bozelli
Desempenhará. Como é que é a palavra? Desempenhará O seu melhor futebol no Corinthians. Quando trocar de treinador. Olha, declarações fortíssimas. Ué, é verdade? É mentira? Ah, eu não sei, velho. É verdade, é foda. Característica do Gustavo entrando no segundo tempo. É o cara que vai receber a bola aérea. É aquele momento em que o Carille meio que admite, ó, não estamos criando nada, o Wagner Love já cansou ali. O Wagner Love já cansou ali na frente, não aguenta mais correr pra tentar criar as chances individuais, que é a especialidade dele. Cruza tudo. Aí o que faz? Ou tira o Wagner Love, ou joga o Wagner Love de canto, pra ele ser um desses criadores de bolas aéreas, e aí mete o Gustavo lá na frente e vira aquele deus dos acuda, que até o Cássio pode dar assistência pro Gustavo se der um bicão lá de trás. E ele cabecear e fazer o gol. Então mas é muito difícil. Aí essas são as alternativas do Corinthians hoje, ofensivas. Por isso que o Corinthians não goleia, por isso que o Corinthians não vence ninguém por 3 gols de diferença, por isso que é muito difícil assistir um jogo do Corinthians sem passar raiva. É muito difícil o Corinthians... O Bozelli deve passar raiva assistindo lá no banco. Quando ele entra em campo, passa raiva porque também nada dá certo. Nossa, cara. É muito difícil hoje essa situação. Realmente. Então esse é daí que vem a nossa insatisfação ou a nossa curiosidade, de um ponto de vista mais negativo ali, por uma declaração como essa do Carille, da explicação dele do porquê de não utilizar o Bozelli. A gente gostaria muito de ver o Bozelli, eu acho que o Bozelli é um cara extremamente inteligente do ponto de vista tático mesmo. É aquele tipo de jogador que tá em falta hoje, principalmente no futebol brasileiro. Você pega o Daniel... Goleador, né, meu? Aquele cara goleador. Goleador inteligente, o cara que sabe por que ele tá ali em campo e o porquê que ele é capaz de ser o goleador. Hoje, por exemplo, você pega no São Paulo, o Daniel Alves chegou no São Paulo, chegou não peitando de um jeito negativo, mas propondo uma discussão pública até sobre a forma de jogar que o Cuca põe no São Paulo. São caras que eles têm um nível de entendimento de futebol diferente, acima da média. Certeza. Você não pode escantear isso, nem taticamente, pensando no cara não entrar em campo, e nem assim, na conversa mesmo. Um cara como o Bozelli tem muito a acrescentar pro Corinthians hoje. Muito. Porque a gente tá falando de um time que não consegue ser ofensivo, a gente tá falando de um time que não consegue ser eficiente taticamente. Não consegue criar. E, porra, essas são qualidades do Bozelli. Aí você pega essa contratação, que é um dos maiores salários do Corinthians, e você ignora ele, porra, alguma coisa está errada. É errado, velho. Alguma coisa revoltante. E queremos saber a sua opinião também. O que você acha de Mauro Bozelli? Por que Mauro Bozelli não está sendo escalado? Deixa você também nos comentários. Você gostaria que ele fosse mais escalado, que ele entrasse pelo menos no segundo tempo? Ou não jogasse mesmo? Que acha difícil você, torcedor, escolher essa opção? Olha aí. Isso é uma ameaça? Isso não, jamais. Então é isso. Você falou muito bem, parabéns. Que isso, muito obrigado. Você ficou muito puto nesse vídeo. Não, eu tô tentando ser aqui o cara mais... Então é isso, fiel. Líder. Deixe seu comentário, seu like e é nóis, Faraldinho. Até a próxima. Até. Grande abraço, vai Corinthians. Falou, saudações, vai pro Corinthians, vai Bozelli. Vai nós. Vai caramba. Achei que você ia falar Carille, mas aí não tá rolando, né?